Ora, vivam, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante nos estejam a ver em direto ou a assistir à gravação e também dependendo do fuso horário a partir do qual nos estão a acompanhar. Esta é já a sexta sessão, o sexto Facebook Live que levamos a efeito, no âmbito do mês da prevenção do bullying e do cyberbullying e também no âmbito do mês europeu da cibersegurança, que se assinala estas duas efemérides, digamos, que se assinalam em outubro. E hoje vamos mais uma vez abordar um tema relacionado com o cyberbullying. Entretanto, quem nos estiver a acompanhar está à vontade de nos deixar o seu comentário, de dar as boas noites, de dizer a partir de onde é que nos está a ver, que é sempre agradável sabermos quem está desse lado a acompanhar estas sessões. Hoje não estou sozinho, tenho, como alternadamente tenho vindo a ter comigo, o Luís Fernandes. Olá, Luís. Então... boa noite, mais uma sessão que vamos ter. Exatamente. Muito interessante. E as pessoas podem não saber, mas eu estou a falar convosco a partir de Rio Tinto, nos arredores do Porto, no concelho de Gondomar, e o Luís Fernandes está em Beja. Já agora também, nós não temos referido isso nos lives anteriores, mas é sempre interessante fazê-lo e aproveitar para dar a conhecer esse trabalho. Eu e o Luís, juntamente com a Sónia Seixas, que também tem estado em alguns destes lives, somos coautores deste livro, Cyberbullying, um guia para pais e educadores, que foi publicado pela Plátano Editores em abril de 2016 e que podem consultar no link. Dizer que o Luís e a Sónia têm também outros dois livros, no qual eu não participei, sobre bullying. O primeiro chama-se Plano Bullying, como apagar o bullying da escola, e que também está disponível neste endereço. Depois no final deixarei os endereços em comentários. E um outro livro também, este orientado mais para um público infantil e juvenil, que é o Diz Não ao Bullying, não deixes que te façam mal. O Luís é psicólogo e, portanto, trabalha com crianças e jovens vítimas de bullying e de cyberbullying, tem uma perspectiva do terreno. A Sónia é mais da área da academia e da investigação, portanto, tem essa perspectiva das tecnologias. Entretanto, já vamos tendo pessoas connosco. O Abílio Carvalho diz que chegou atrasado, mas o raio da máquina não avisou, portanto imagino que esteja a máquina, que sejam as notificações do Facebook. A Karina Azevedo também já está connosco, portanto, boa noite para o Abílio e para a Karina, sejam bem-vindos e obrigado por nos acompanharem nestas sessões, mas há mais pessoas que estão connosco e, portanto, estejam à vontade também de se apresentarem e de nos dizerem de onde é que nos estão a acompanhar. O António João Silva também já não perdeu tempo e disse boa noite também. Boa noite, António João, e igualmente o João Maruta também já está connosco. Portanto, já temos aqui assim um grupo de pessoas que são quase, digamos, regulares. São da casa já. Exatamente. E temos também
a acompanhar-nos. Boa noite, Susana, seja bem-vinda. Exatamente, e a Paula Barroca, que também já está connosco, também seja bem-vinda. E o Ricardo Monteiro, que nos está a acompanhar a partir de Lisboa. É sempre bom ver nomes que nós não reconhecemos de outros lives, é sinal que estamos a chegar a outras pessoas novas, é um prazer ter pessoas que ainda não estiveram connosco nos lives anteriores, que não é o caso do António João Silva, que nos acompanha a partir de Braga. O tema de hoje é extremamente interessante e vou fazer uma breve introdução, porque hoje vamos falar do que é isto daqui do verbal, vamos ficar a saber, mas apresenta-se como uma ferramenta para desenvolver a autonomia dos jovens face à agressividade. A nossa convidada que eu partilhei no descritivo do evento, de maneira que não vou estar, digamos, a massacrar com esta descrição, mas é sempre a informação que é interessante e que pode complementar a informação que será fornecida nesta sessão. E connosco, para nos falar do Aikido verbal, temos a Elisa Stern. Olá, boa noite, Elisa, seja bem-vinda e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Tito, obrigada, Luís, boa noite a todos. Boa noite, Elisa. Só dar aqui alguma informação sobre quem é a Elisa, é coach executivo e facilitadora de Aikido verbal. Como já devem ter percebido pelo sotaque, é de origem franco-inglesa, e pelo sotaque e pelo nome. Cresceu na Colômbia e no Brasil, viveu em França e em Espanha, reside em Lisboa há mais de 20 anos, daí falar fluentemente o português. É praticante de Aikido e mãe de 2 filhos, uma karateca adolescente e um judoca adulto. Teve uma experiência de mais de 15 anos em cargos de direção numa multinacional, onde logo exerceu como coach executivo e formadora de quadros de gestão em vários países. Desde 2016 é executive coach freelance e dedica-se também à causa dos mais jovens, investindo-se na adaptação e aplicação do Aikido verbal da autoria de Luke Archer ao público infantil e juvenil, Aikido verbal e Aikido verbal teens. É facilitadora e coach de Aikido verbal em língua portuguesa, francesa e em espanhol, dinamizando este nos países luso-hispânicos através de treinos online e presenciais. Portanto, como dizia, bem-vinda, Elisa, e muitíssimo obrigado por ter aceito o convite para estar aqui conosco, para nos dar a conhecer esta ferramenta. Antes de entrarmos, digamos, propriamente na conversa, dizer também, o Ricardo Monteiro acrescenta que falhou os outros 5 Facebook Lives por falta de tempo, é o problema do século, de facto, Ricardo, mas nós resolvemos-lhe o problema, porque todos os lives estão disponíveis, as gravações estão disponíveis na página Cyberbullying PT do Facebook. Portanto, pode sempre, tendo a oportunidade, de rever essas gravações. Entretanto, ia lançar, digamos, a conversa à Elisa. Como é que começou e porque é que se começou a dedicar ao Aikido verbal? Uhum. Eu comecei a dedicar-me ao Aikido verbal quando ainda fazia parte de uma empresa e nunca imaginei vir a usar isto nem na esfera privada, nem com crianças. E por quê? Porque eu era formadora de liderança construtiva, com para desenvolver nas empresas uma cultura que não fosse nem passiva, nem agressiva. E apercebi-me que os quadros diretivos que deveriam dar o exemplo, e que eram muito autoritários e agressivos, não vinham para as formações.
Então, todo o resto da empresa dizia-me a mim, e com razão, quem dá o exemplo não está aqui, deveria estar aqui. Então, eu tive que encontrar, com muita pesquisa, algo que permitisse aos agredidos não depender que os agressores mudassem, encontrar uma forma dos agredidos defenderem-se de forma exemplar, de forma pacífica, de forma construtiva, para poder influenciar o agressor na sua mudança, na forma como tratava os seus empregados. E foi assim que descobri o Aikido verbal. E fiquei encantada com a autonomia que o Aikido verbal dá a uma pessoa sem depender que o agressor mude, ou se forme, ou queira mudar. Ou seja, depois, quando saí para... Diga. Continua. Só para fazer a ponte. Claro. Depois deixei o mundo profissional e muito mais próxima da vivência na escola da minha filha, que tinha 8 anos na altura, apercebi-me da susceptibilidade muito grande que ela tinha perante nomes feios que diziam. Não era bullying, mas ela estava muito chateada. Desde tudo que se ouve, desde Maria Rapaz, burra, ela fazia karatê muito bem e os meninos não acreditavam, diziam que ela estava a mentir. E então decidi por que não ensinar-lhe, já que ela estava nas artes marciais e que conhecia fisicamente o que fazer quando chegava um ataque físico, por que não ajudar-la a transferir o que ela sabia do karatê, porque temos troncos em comuns com o Aikido, todas as artes marciais têm pontos em comum, por que não ajudá-la a transferir isso para as agressões verbais? E assim fiz, ajudei-la a fazer isso. Em um mês, ela deixou de ser alvo de qualquer ataque verbal. Hoje em dia, ela quase ajuda-me com outras crianças. Ela hoje tem 12 anos. E, a partir daí, foi tão rápido e eficaz e tão lúdico que decidi espalhar para outras crianças. Ok. Interessante como algo que nasce num contexto empresarial, não é? E é isso que referiu, eu que já trabalhei também em contexto de multinacionais, é tão verdade, não é? Os CEOs, os COOs, os CTOs, digamos, todos os quadros superiores da empresa têm um bocado um sentimento de que isso é para a ralé que está lá em baixo, eu estou acima disso tudo e, por exemplo, para os departamentos de informática transformam-se em verdadeiras dores de cabeça, porque para a segurança informática todos na empresa têm que seguir os procedimentos e as regras e têm que fazer compliance. Portanto, se nós temos alguém acima de toda a gente que diz ao fulano da informática, opá, preciso de abrir aqui uma coisa porque eu quero ver não sei o que, não sei o que mais, são os primeiros muitas vezes a quebrar e a furar os sistemas e compreendo perfeitamente que quem está em baixo e nas formações acontece também normalmente a mesma coisa, não põem, falam em team building, mas não aparecem para fazer o team building. É isso, e eu fiquei muito captivada pelo Aikido verbal, entrei naquela altura em contato com um autor que é o Luc Archer, que é um irlandês que vive em Lyon, na França, porque eu, como responsável desse programa de formação, eu não podia tomar um chicote e ir com o presidente a dizer que sua equipa direta não estava a cumprir o seu compromisso. Eu não podia dar uma formação. Perdia o chicote e perdia o emprego. Não, eu não podia pegar o chicote para obrigar a ir a uma formação de liderança construtiva. Eu estava num impasse.
Então, descobri esse Aikido verbal que dava às linhas intermédias a liderança, a verdadeira liderança, que é o exemplo. Não sendo, não contra-atacando, não calando-se, não evitando, não ficando paralisado, mas sabendo gerir o golpe verbal de forma exemplar. E fazendo com a actuação, que já vamos ver um exemplo, mudar a atitude do agressor, mesmo em situação de hierarquia. E quando eu vi que isso podia funcionar com uma hierarquia, e era em anos de crise, era em anos em que a passividade dos empregados podia ser ainda maior face ao medo, de reagir a um caráter autoritário de uma hierarquia, quando vi que mesmo neste contexto complicado, mesmo face à hierarquia, este método de Aikido verbal era eficaz, era um método pacífico e eficaz, fiquei muito captivada do potencial que isto podia ter. Acredito. Acredito e não sou o único, porque já vejo o António João Silva a perguntar onde é que eu já ouvi isto? Portanto, a questão das hierarquias, muitas vezes, os dirigentes de topo muitas vezes serem problemáticos, é algo que diz algo às pessoas, não é? E diz mesmo que eu já perguntei, não podemos bater nas pessoas, pois não convém, não é? Isso leva-nos, Elisa, a perguntar-lhe então, diga-nos lá o que é isso do Aikido verbal e como é que isso funciona. Então, o Tito, Luís ou algum dos nossos participantes já praticou alguma arte marcial? Eu já pratiquei karatê. Karatê, muito bem. Então, todas as artes marciais... E já agora, quem nos está a acompanhar, se alguém já praticou uma arte marcial, digam nos comentários se foi karatê, se foi judo, se foi aikido, kung fu, só para a gente ficar com uma percepção também do que é que quem nos está a acompanhar, que conhecimento é que tem, digamos, das artes marciais, ao fim e ao cabo. Muito bem. Então, só um parênteses, está completamente dispensada qualquer prática ou conhecimento de uma arte marcial para praticar o Aikido verbal. Ok. No entanto, é interessante saber que a fonte do Aikido verbal é esta arte marcial, que tem como particularidade, para já tem algo em comum com todas as artes marciais, que é, com o mínimo esforço, um máximo de eficácia. Ponto 1. Ponto 2, é uma arte de defesa e não de ataque. Certo? Todas as artes marciais. Terceiro, raramente vocês vão ver um artista marcial utilizar a sua arte marcial na rua com o primeiro que o provocar. Ou seja, é uma arte marcial que é feita num dojo, num ambiente protegido, onde a pessoa ganha tanta confiança em si, autoestima e opções, que quando vai para a vida real, emana uma postura de confiança de quem tem opções em caso de perigo. E quando nós temos essa projeção de ter opções, que não é só fugir, paralisar, contra-atacar, mas opções outras, que é proteger-se protegendo o atacante, defender-se sem chegar a provocar lesões, neutralizando o ataque, então a pessoa vai para o seu cotidiano com uma autoconfiança que faz dela, muitas vezes, não ser alvo de ataque, tão simplesmente. Então, muitas das vezes, os próprios artistas marciais raramente são atacados. As crianças que treinam Aikido verbal, muitas das vezes, deixam de ser alvo por si só. É algo bastante particular. Isso eu percebo, não é? Porque se eu sei que um fulano
é karateca e tem um cinturão não sei quê, de não sei quantos de ano, não é? Eu vou escolher outro fulaninho que não tenha nada, não é? Que tenha um cinto muito fininho, de preferência, não é? Para me meter com ele, porque com esse eu sei que a probabilidade de levar na cara é mais baixa, não é? Exato. Mas temos aqui algumas pessoas que provavelmente percebem o que está a dizer. Susana Mendes diz que é ex-praticante e mãe de atual praticante de Taekwondo. Portanto, um filho ou filha que pratica Taekwondo. Eu tenho um bocado essa percepção. Às vezes as pessoas falam nas artes marciais como uma ferramenta para equipar os jovens exatamente de uma autoconfiança que os impeça de serem alvos. Já falei com várias pessoas que trabalham as artes marciais nessa perspectiva e até como uma ferramenta, promovendo-a como uma ferramenta também de prevenção do bullying. E tenho essa ideia de que quem pratica artes marciais, digamos, uma arte marcial é uma filosofia de vida, do que eu entendo mais ou menos, não é? Portanto, isso ajuda as pessoas e dá-lhes ferramentas para elas estarem em sociedade. Então, e obviamente, um dos aspectos com que nós temos quando estamos em sociedade são comportamentos agressivos, para os quais provavelmente não só o Aikido verbal, mas outras artes marciais darão ferramentas, com certeza, não é? É importante, talvez, neste momento, dizer o que é mais precisamente, então, o Aikido verbal, sobretudo dirigindo-me, talvez, a pessoas que nunca fizeram nenhuma arte marcial, para tornar acessível. Okay. Então, como estamos via ecrã, eu vou usar as minhas mãos como se fossem pessoas. Okay. Então, o Aikido verbal é um sistema de treino, não é nem formação, nem workshop. Utiliza como uma arte marcial o sistema de treino regular, repetitivo, em ambiente protegido. Estrutura-se tal como um treino físico, com uma saudação, um aquecimento verbal, uma exposição a ataques verbais, no qual aplicamos técnicas que aquecemos, depois recentramos e tem uma saudação final. Então, o segredo é substituir reflexos passivos e agressivos de contra-ataque ou de fuga por reflexos que ensinamos num treino que ocorre 1 hora por semana, todas as semanas. Ao cabo de 12 treinos, terei repetido uns 11 movimentos, 11 ou 15 movimentos verbais, que me permitem ganhar novos reflexos e substituir os reflexos mais animais que nós temos, que é o da fuga, paralisar ou contra-atacar verbalmente. Então, o sistema de treino é assim. Muito interessante. Agora, essas 3 questões que referiu agora são muito interessantes, porque isso, de facto, é, digamos, o comportamento instintivo, de facto, que as pessoas normalmente têm, não é? Ou encaixam, não é? Ou fogem, ou então agridem também, não é? Agridem também. Então, o contra-ataque. Eu ia só um bocadinho em brincadeira, lembro de ser miúdo e de haver aquela questão que era quase o dá e foge, que é dava e depois fugia. Sim. Bom, a questão é que nós não nos ensinaram a actuar de outra forma. Eu ouço muito as mães dizerem evita aquele miúdo, e ouço mais os pais dizer dá-lhe com mais força, defende-te. Algumas mães até dizem, se eu souber que tu não bateste de volta, eu bato-te. Eu já ouvi isso. Sim. Então, realmente, o que nos chegou da própria forma como fomos educados ou dos conselhos que sempre recebemos, geração após geração, foi defender-se contra-atacando ou evitar.
E isso tem desvantagens, obviamente. Num recreio, se eu contra-ataco e que a vigilante não viu o início do conflito, eu, que me estava a defender, vou parar ao diretor, né? Se evito ou fujo, estou a dar mais poder ao atacante. Então, o objetivo do Aikido verbal é que cada golpe verbal, cada faca verbal, sua baleia, sua girafa mongoloide, seu bucha, burro, Maria Rapaz, cada golpe ensinar e dar autonomia à criança de responder imediatamente desta forma. Então, são 3 passos. Se este é o ataque, vamos imaginar aqui sua baleia. E este é o Aikidoka verbal. A primeira coisa que lhe ensinamos, por via do treino, de tanto que ele já viu este tipo de ataque em ambiente protegido, é não levar pessoalmente. Então, a primeira fase é sair da linha de ataque. Não levar a peito. Não levar a peito. Essas expressões todas são físicas. Não levar a peito. A segunda é colocar imediatamente perguntas num tom neutro de quem não leva pessoalmente, com uma intenção de compreender. Então, quando eu faço perguntas com essa intenção de compreender, e só quem é treinado é que consegue fazer isso, sem susceptibilidade e com empatia, a arma do outro vai baixar e o outro vai ficar destabilizado porque não engancha. A ofensa dele não está a ter terreno fértil. Não acolhe. Não é acolhida, exatamente. É acolhida, mas de uma forma empática que destabiliza completamente o atacante. Quando o outro é destabilizado, então eu posso avançar e construir com ele. Eu vou dar um exemplo. O Luís quer me chamar... Falou em três questões, não é? A primeira... Sair da linha do ataque. É sair da linha do ataque. Qual é a segunda? A segunda é destabilizar com perguntas, embora o meu objetivo não seja destabilizar, ao fazer perguntas com a intenção de compreender o outro, com um tom neutro e grande escuta, o atacante fica completamente destabilizado. Porque eu não tive medo, não contra-ataco, estou a me pôr do lado dele para tentar entender o que ele está a ver. É possível que ele contra-ataque, mas a agressividade vai baixar de 10 a 9. Consoante a matéria-prima que ele dá-me, eu vou fazer outra pergunta. É reutilizar a energia de ataque para devolvê-la, transformando-la em algo positivo. Se me chama de baleia, sua baleia, para de comer, vai ficar pior que uma baleia, daqui a pouco levanta-se voa, vai parecer um balão. Se eu treinei muito isto em ambiente protegido, isso para já é déjà vu para mim. Já não vai ter aquele medo reptiliano que vai fazer que eu reaja contra-atacando ou acanhando-me. Então, se eu treinei isso, eu sou capaz de escuta. Até já sei que isso eventualmente vai me acontecer, se eu estiver em sobrepeso ou algo assim. Então, se me chamam de baleia, para já fique calma, porque estive a treinar. Essa calma permite-me escutar as palavras que o atacante disse. E como eu escutei as palavras que o atacante disse, que era baleia, balão, vai se levantar voo, então eu posso fazer perguntas que transformem essa energia como algo parecido com: estou a ver que não gostas de baleias, que tipo de peixes tu gostas? Gostas mais das sardinhas ou dos robalos? É desmontar um pouco aquilo que... Metade dos atacantes no recreio... Vão ficar a olhar para as pessoas. Aquilo não, é demasiado... Desorienta, não é? Portanto, acaba... Desconcerta. É responder
provocar, entre aspas, de uma forma que a pessoa não está à espera, não é? Portanto, exatamente. Isso, a expectativa é que a pessoa fique ofendida e que reaja de uma daquelas 3 formas, não é? Exatamente. Ou foge, ou agride também, ou então fica coisa para levar mais, não é? Isso é o Bom, que nem sempre é milagroso. Nem sempre é milagroso, mas se aos 8 anos, que é a idade em que se começa mesmo a atacar verbalmente, antes é mais dentadas, empurrões, mas quando crescem começam a ter vocabulário para agredir e começam a ter vocabulário para também lhes ensinarmos a defender-se. Pacificamente, com criatividade e com inteligência. Então, metade do recreio, só com esse tipo de perguntas, vai parar, vai buscar outro alvo. Metade do outro recreio poderá persistir, recarregar a arma e mesmo assim dizer-me: não gosto de nada do que estás a dizer, estou a te chamar de baleia, é isso que tu és, não estás a ouvir-me? Pode ser que continue. Claro. E então eu digo, aí posso responder: realmente estou a ver que não gostas de baleias. E fizeste o recreio todo até cá para ver um bicho que não gostas? Podes me explicar isso melhor? E a agressividade vai baixar de 9 para 8. Quando é que se vê que o atacante está destabilizado? Fisicamente é muito fácil. Quando eu saio da linha de ataque, a pessoa que avançou com força para mim, é fácil entender que é só empurrá-la se eu quisesse e ela vai para o chão. Porque eu uso energia. Mas no Aikido é uma arte marcial muito particular que mantém a dignidade do atacante e a minha atacada. E já não falamos de atacante ou vítima, falamos de interlocutores, de parceiros. Então, quando é que eu vejo verbalmente que está destabilizado? Quando o outro, o atacante, começa a revirar os olhos, começa a gaguejar, começa a hesitar, começa a fazer algo assim. Isso equivale fisicamente a alguém que está São sinais, a dar não é? golpe no vazio e que perdeu o equilíbrio. Nesse momento em que a agressividade já baixou, é que eu posso construir. Ou seja, é um caminho do conflito ao diálogo. E para as pessoas que gostam muito de paz, que não gostam de conflito, lhes ensinamos que primeiro há que destabilizar o atacante para poder então construir e iniciar um diálogo. Primeiro, há que neutralizar a agressividade do outro para poder dialogar. Então, há um momento em que está destabilizado e aí posso construir, por exemplo... Antes de avançar para essa parte, Elisa, só fazer... Não se esqueça de onde é que estava, não é? Que é agora vamos construir, não é? Ele está destabilizado, vamos construir. Entretanto, juntou-se a nós também a Adelina Silva. Olá, boa noite, Adelina, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui assim connosco. O Abílio Carvalho deixa aqui assim uma reflexão que diz: em vez do Aikido, pode-se utilizar a frase: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras não me machucam. Mas a realidade crua é que por vezes as palavras ferem mais que a violência. A arte marcial por vezes é virar as costas, mas como dizia o mestre, por vezes é preciso primeiro respirar. No judo tal resulta, mas na realidade às vezes não. O Abílio ainda acrescenta uma questão que eu acho que vai um bocado contra aquilo que a Elisa falou comigo na sessão de preparação desta sessão, que é: se posso colocar então o primeiro ataque verbal, já que aqui todos usamos óculos, o meu primeiro é para sabermos como é que os 3 apresentadores são os caixa de óculos faladores. Eu deste lado sou o caixa de óculos escritor. Quer dizer, ele
nós falamos, não é? Ele só consegue escrever, não é? Caixa de vamos óculos. Vamos a isso. Então, É para eu responder por escrito ou falado, Abílio? Qual seria a sua preferência? Enquanto o Abílio nos responde, eu acho que se nós fizermos isto desequilibrado, funciona melhor. Ou seja, a Elisa responde por texto. Porque se vamos esperar que... falado. E o Abílio diz falado. Falado? Muito bem. Isso era importante para começar, já que o Abílio está a colocar essa questão. Então, só mais uma pergunta, Abílio. O seu ataque tem a ver mais com sermos caixa de óculos e usarmos óculos, ou com você só poder escrever e nós falarmos? Pois é, de facto, ao nível do caixa de óculos somos todos, não é? Isso é verdade. Exato. Agora, de facto, eles têm desvantagem. Muito bem. Eu queria só esclarecer que estas duas perguntas que eu acabei de fazer não são retóricas, são propositadas. Certo. Por isso, eu estou a fazer várias perguntas, tentando me aproximar do Abílio, para cernir, dar toda a importância ao que ele está a dizer e fazer um zoom sobre o que ele deseja mais que nós dialoguemos. Ou seja, desviou-se e fez agora que está a questioná-lo, não é? Saí da linha de ataque e aproximei-me do Abílio. Agora, depois, terceiro parênteses, os silêncios não nos devem assustar. Ou seja, quando eu coloco uma pergunta, tenho todo o tempo do mundo para o atacante centrar-se e responder à essência do que ele pensa mesmo. Isso baixa a agressividade do atacante. E o Abílio responde com o caixa de óculos, pois era um insulto recorrente na nossa juventude. Muito bem. Então, está a nos dizer o que são estas três pessoas, todos caixa de óculos. Então, a minha reação como aikidoka imediata seria: o Abílio preferia que nós usássemos lentes de contacto? Isto é uma boa questão, que eu também já me questionei sobre isso. Eu não tenho que defender. Será que o Abílio não é caixa de óculos também? Não. Mas tenho ideia que sim. Isso é contra-ataque. Portanto, no verbal, eu não preciso justificar-me, não preciso. Eu tenho a minha verdade, mas permite-me acolher a verdade do Abílio, ok? Se eu começar a justificar ou a dizer, e você, Abílio, também não usa óculos, isso é um contra-ataque. É claro que isso é uma troca de palavras. Eu referi isto, era para perguntar de seguida se em algum momento é uma técnica, digamos assim, que deva ser usada. Ou em alguma situação. O contra-ataque. Não é de aikido verbal, quer dizer, se vocês são dois amigos, gostam de si, metem-se um com o outro, obviamente que sim. Mas eu vou pressupor que o Abílio veio dizer-me isso com um tom muito agressivo. Se o tom for muito agressivo, eu não vou justificar, não vou contra-atacar, não vou fugir, não vou paralisar. A justificação, começar a dizer, sabe, que eu tenho miopia e para mim é mais... Não serve de nada, é uma informação que não interessa ao agressor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é sair da linha de ataque, colocar-me ao lado dele e fazer-lhe perguntas que baixem a agressividade dele. Quando a agressividade dele baixar, eu já posso, então, iniciar um diálogo, que é perguntar-lhe, eu estou a notar que você também usa óculos, quer saber por que eu uso óculos, mas isso só interessa colocar quando existe um terreno já de duas pessoas centradas que permita o diálogo. O desafio é baixar a agressividade. E por isso, saio da linha de ataque e pergunto ao Abílio, o Abílio prefere que... Explique-me melhor isso, Abílio. O Abílio está a dizer, devia ter colocado no insulto
à cara. Ah, muito bem, sim, senhora. Então vejo que era um insulto agressivo, se estou a interpretar bem o emoji. Portanto, a minha pergunta, o Abílio preferia que usássemos lentes de contato? O que vê quando nos vê de óculos? A que você associa isto? O que significa para si nós usarmos óculos? Ou seja, estas perguntas visam... Repare que o Abílio está a demorar algum tempo em escrever. Claro. Na vida real, esta é a hesitação que acontece. Isso foi uma questão curiosa que a Elisa nos disse. Já agora, Luís, tu não tiveste a oportunidade, eu já digo, o Abílio, entretanto, respondeu, diz, exato, a agressividade inicial, pelo que entendo, é necessário baixar o tom. E as perguntas é o que fazem, não é, Elisa? As perguntas, primeiro, são feitas com um tom de... As perguntas vêm de alguém que treinou muito e que sabe usar as perguntas apropriadas, que tem uma grande escuta aumentada que permitiu reter as palavras-chave do Abílio, e que tem um tom neutro de quem não leva a peito. Estas três coisas juntas fazem que o atacante perca a piada, perde graça estar a atacar. Eu não me estou a desviar, não estou a fugir à conversa, não estou a fazer manobras de distração. Estou simplesmente a tentar compreender o atacante. E essa tentativa sincera de compreender, essa empatia de quem normalmente deveria ter medo ou deveria contra-atacar para dar mais poder ainda ao atacante, não está a existir. Isso é destabilizador. Okay. Então, ou o Abílio vai dizer, deixe lá os óculos, também não me ralo muito, ou então vai dizer, estou a brincar, estava só a brincar consigo, e pronto, está tudo perfeito. Eu estou com esta empatia, o que seria não usar o Aikido verbal? Seria começar a olhar para os meus óculos. O Abílio não gosta de óculos. O Abílio gostava mais que eu não usasse óculos. O Abílio aí ganha força. Ganha espaço, exato. Na linha de ataque. E amanhã o Abílio vai falar do meu penteado. E claro, depois vai de amanhã passar para outra... dos meus sapatos que não são de marca. Porque então, sabe que isso a afeta, não é? E que você não tem resposta, capacidade para lidar com isso, não é? E isso vai dar gozo e prazer ao agressor, não é? Nós já tivemos essas situações, por exemplo, o caso de alguém que é vítima de bullying pela maneira de vestir, por exemplo. E então a pessoa altera a sua maneira de vestir e continua a ser vítima de bullying porque, às vezes, até mesmo com essa expressão, como a Elisa estava a dizer, que é do género, não tens personalidade nenhuma, então eu estava a brincar contigo, a dizer que não gostava da tua roupa, já mudaste o estilo todo, é porque também não gostavas, portanto, arranja-se logo outra característica para atacar, não é? Exatamente. Luís, mas uma coisa interessante que eu ia dizer há bocadinho e que a Elisa referiu já aqui, que é, a Elisa acha que as agressões verbais online são muito mais fáceis de lidar do que as agressões presenciais. E a razão é engraçado. Nós às vezes envolvemos naquilo no nosso trabalho e às vezes ficamos um bocadinho ceguinhos. E ele diz não, é que tu na agressão verbal presencial ou virtual, mas desta forma, não é, em que estamos a falar um com o outro, se eu te agredir verbalmente, tu tens que reagir de imediato. Claro. E online não. Portanto, online, podes preparar a resposta de outra forma. Respondes amanhã, se for preciso. Portanto, é menos emocional, é mais racional a resposta. Exatamente, e era o que a Elisa, na chamada teste, dizia, não é? Portanto, isso dá-me tempo de refletir e de pensar o que é que eu vou dizer,
enquanto que presencialmente não, porque é uma coisa quase imediata. O problema das agressões verbais através da internet é que a maior parte das pessoas retira-se esse tempo de reflexão. Claro. Porquê? Porque responde a uma das 3 formas exatamente que a Elisa referiu. Ou agride, se sentiu agredido, ou foge, não é? Ou ignora. E normalmente as pessoas depois entram numa escalada, não é? E fora a questão que é presencialmente há uma panóplia de, quer dizer, em termos de até de postura física, da intuação que se dá aos ataques e tudo, que na parte digital tu não tens, não é? Portanto, não consegues, resumindo, não consegues pela parte escrita ser tão incisivo como se for com a parte oral, em que podes usar a própria postura do teu corpo, para de alguma forma também coagir a vítima, não é? Portanto, no digital não acontece isso, portanto é muito mais, como é que eu ia dizer, é muito mais direto, muito mais concreto e daí mais fácil de lidar também por esse aspecto, além do tempo que se tem de capacidade de resposta, ponderação da resposta. Elisa, o Abílio coloca uma questão aqui muito interessante. Nós estamos a falar, em confrontos diretos, não é? Mas o Abílio coloca aqui assim a questão, estamos na fase do ataque direto, quando o ataque é sobre a pessoa, e quando o bullying verbal envolve terceiros, quando o ataque é familiar, sei lá. Quando o ataque é a familiares. A familiares, bom, o clássico que as crianças todas me relatam é o milenar filho da mãe, ou pior. Exatamente, ou pior, exato. Okay. E então, o Abílio, o Aikido verbal utiliza os mesmos 3 passos, digamos, os 3 passos. Os mesmos 3 passos. Ou seja, num treino, lembrem que isto é um treino repetido, e as crianças de 8 a 12 anos, em 12 treinos, são supersônicas. Entenderam tudo, deixam de ser susceptíveis. Então, uma do insulto supremo, que é filho disso e filho daquilo, obviamente que é super treinado. Então, é a mesma coisa. Se você chama-me filha da mãe, eu sei quem é minha mãe, não vou levar pessoalmente, viro-me para a pessoa e pergunto-lhe, preferias que eu fosse filho do pai? Filho de quem? Explica-me. Há outras alternativas, mas isso é caso a caso, sempre perguntas, e sempre perguntas num tom neutro, não sarcástico, assim meio surpreso. Tu preferias que eu fosse filho do pai? Tu achas que isso já é possível? Ou então outras perguntas, se for o insulto mais supremo do que da mãe, se for aquilo outro que já sabemos, conheces essa profissão? Conheces essa profissão? Já tiveste contacto? Não estarás enganado? Coisas assim, né? Isso é preciso treino, obviamente. Lembremos sempre que é preciso treino. Sem dúvida. Okay? E isso aí cada caso é um caso. Claro, não é? Como é evidente. Isso faz-me lembrar que há uns tempos atrás vi um vídeo de um senhor brasileiro chamado Leandro Carnal, em que a abordagem dele é um bocado essa. Ele dá o exemplo, por exemplo, quando lhe chamam a ele filho de uma prostituta, não é? Ele diz que nós só nos deixamos, não são as pessoas que nos insultam a nós. Nós é que damos aos outros a possibilidade de elas nos ofenderem. E então ele diz, quando me chamam filho deste ou filho da outra, eu só tenho que saber se é verdade ou se é mentira. E, portanto, a minha mãe não era uma prostituta. Portanto, é mentira. Portanto, a pessoa está a dizer uma mentira. Estando a dizer uma mentira, não me está a ofender. Então, o que é que eu digo? Pois, olha, se eu não me lembro de o ver lá em casa. Havia tanta gente que entrava e que saía, mas não me lembro de ver a sua cara. Outro exemplo que ele dá... Isso para mim pode ser, é muito inteligente, inteligente.
para já para uma criança é um pouco sofisticado. Claro, estamos a falar de um adulto, não é? O espírito é o mesmo, é não levar a peito. Então, nos treinos, a criança é muito preparada a centrar-se, a conhecer-se muito bem nos seus pontos fortes, porque muitas crianças não conhecem os seus pontos fortes. Os seus pais não lhes dizem, não é cultural, em Portugal, creio eu, sobretudo, elogiar muito a criança, ou quando tem boa nota, responderem não é mais do que tua obrigação, a geração anterior, não é? Agora, muitas crianças vêm ter comigo e são dotadas de talentos únicos, de inteligência incrível, de criatividade únicas. Então, também consciência e as enraizamos com tudo o que elas têm realmente de único. Podem ser um pouquinho gordinhas e são extremamente inteligentes. Podem desenhar muito bem. Todas têm impressões digitais únicas no mundo. E elas significam um talento único também. E depois, todos temos vulnerabilidades. Todos temos um ponto que é muito fácil alguém pegar se nós nos mostrarmos vulneráveis. Se sou alta, sou girafa. Se sou baixinha, sou uma piolho, uma minorca. Se sou gordinha, sou baleia. Se sou inteligente, sou como é que se diz? Tem mania que é esperta. Mania que se esperta, a menina da professora. Se sou bonita, marrom. Se sou bonita, sou burra. Tudo isso. Então, nos treinos, também ensinamos, se tenho orelha grande, sou Dumbo. Então, ensinamos a gostar das suas características e saber responder também antes que os outros se metam com ela. Ela sabe se meter com ela com muita mais inteligência e brio. Claro. Isto é, por exemplo, eu sou de origem judia e as piadas judias, as melhores piadas judias, são criadas por judeus. Porque meteram-se tanto conosco que nós temos mais uma parafernália de piadas sobre nós mesmos, mas que já foram muito mais estudadas do que qualquer um que queira meter conosco. Então, essa é a... Quando ofendem a si por ser judia, não é? Ou tentam ofender a si por ser judia, a Elisa conta logo uma ou duas anedotas. Antes que você me ofenda, eu vou lhe dizer: sim, Stern é judeu, quer que eu lhe conte uma boa piada judeia? Exato. Nunca mais você meter comigo, porque não vai conseguir chegar à altura da minha própria piada. Claro. Então, se eu tiver orelhas grandes, ou se eu for muito baixinha, que eu tenho 1,60 m, atualmente há muita gente muito mais alta, não? Então, se me disserem, puxa, você não imaginava você tão baixinha, você é mesmo um hobbit, você é um anão. Eu já estou preparada a dizer, reparaste, é verdade, tem muitas vantagens. Tu quer saber quais? Conecto com a pergunta e tem que estar preparada a listar 3 vantagens de forma muito assertiva. Ocupa pouco espaço nos low cost, nos aviões, é super prático para pintar rodapés de paredes, mas eu levo caro. Estás interessado? Ok. Eu estava a ouvir a Elisa e estava-me a lembrar só aqui de uma questão. Só um minuto, porque o Abílio já está aqui assim há muito tempo com outra. Não te esqueças do que ias dizer. Não. O Abílio dizia, discordo um pouco do Luís, pois no digital a colocação das célebres letras maiúsculas como forma de berrar e insultar torna as mesmas incomodativas para quem gera páginas. Não é? Eu já não me recordo bem em que contexto é que tu tinhas falado. Não, estávamos a falar há pouco daquela questão que era mais fácil no digital, no sentido de haver um maior tempo de preparação da resposta e que ao mesmo tempo não haviam outros fatores que
presencialmente existem, como a postura do corpo, isso tudo, e deve ser isso que o Abílio está a querer dizer no sentido da utilização das maiúsculas. Certo, como esses sinais, exatamente. Estou a perceber. E o que é que tu ias a dizer, Luís? Não, eu estava a ouvir a Elisa a referir e a falarmos disto tudo, de todas estas questões, do Aikido verbal, e lembro-me que há uma técnica que é usada em programas de prevenção e combate ao bullying, pelo menos nos Estados Unidos, que é uma técnica que se chama, que tem algumas semelhanças, embora não seja de todo a mesma origem, que é a técnica do disque riscado. Em que se trabalha com os miúdos no sentido, quando estão a ser, de alguma forma, humilhados ou ofendidos, portanto, o miúdo repetir, de género, tu és uma baleia, e ele diz, sou uma baleia, mas sim, sou uma baleia, então, mas as baleias são animais bonitos e são grandes, eu sou uma baleia, e qual é o problema? Mas não há, quer dizer, é quase aquela questão do contra-ataque, de alguma forma, não dá muito espaço de desmobilizar o agressor, não é? Digamos assim, ou não tem esses 3 passos, é mais agressivo, mais diretivo. Mas é uma técnica que é utilizada e que é trabalhada por miúdos nesses programas, no sentido de cansar o agressor, e o agressor às tantas diz, este não vale a pena, ou este não é meio parvo, ou qualquer coisa do género, vou-me embora. Portanto, e deixa de o chatear. Portanto, é um bocadinho... É claro que aqui estamos sempre a dar mais opções e ninguém é detentor de uma verdade homogênea para todos os casos, não é? Digitalmente, uma arte marcial usa a energia do outro e até aumenta, não é? Até aumenta, em vez de bloquear. O Aikido, em vez de bloquear, eu sei que o Karatê é mais de bloqueio e contra-ataque. O Aikido é de saída da linha de ataque e de aumento do movimento de ataque do atacante para desequilibrá-lo e poder reorientá-lo. Okay. Então, é usar a força do atacante contra ele próprio, exatamente. Não é? Exatamente. E digitalmente isto daria, é claro que, atenção, eu não estou a dizer que isto seja uma receita chapa 5, mas é só para alargarmos as nossas opções. Digitalmente, vi um exemplo outro dia na França que era algo parecido com isto. De repente houve um linchamento, linchamento via rede social de um rapaz. E este rapaz viu chegar dezenas, centenas de reforços, comentários negativos acerca dele. Ele entra 24 horas depois e diz assim: meus queridos, vejo que tenho um fã-clube muito numeroso. Proponho, já que eu sou o tema de discussão, ser o presidente deste clube de fãs. E já agora, queria vos dizer que se esqueceram que eu tenho um defeito no dedo do pé esquerdo, vos mando aqui uma foto. E posta uma foto do seu próprio defeito. E cortou, ou seja, aumentou. É claro que isto não é chapa 5, mas é uma ideia de como eu posso até aumentar, quando não levo pessoalmente, aumentar a energia dos atacantes para os desequilibrar a eles mesmos. Em uma pergunta que vem mesmo a calhar com o que acabou de dizer, a Karina Azevedo diz: não corremos algum risco de responder ao ataque verbal e desestabilizar o agressor e este passar para o ataque físico? É uma excelente questão. É uma excelente questão. E uma questão muito honesta, com resposta honesta. No início do treino, as crianças têm alguma tendência a já quererem utilizar esse tipo de perguntas o dia seguinte do primeiro treino. E ali, de facto, há um risco, porque o treino ainda não foi suficiente, como em qualquer arte marcial. Eu não posso, depois de dois treinos de karatê, ir para o bairro alto, pôr-me no meio da confusão para... venham eles. Para venham eles, não é? E é verdade que, então, eu aprendi muito com isto, como facilitadora, aprendi a dar também algumas regras às crianças. É preferível
É preferível esperar um tempo, e as primeiras coisas que fazemos é não levar a peito. Não levar a peito. As 3 fases já de perguntas e de construção, de repente, no segundo treino, não é muito eficaz ainda, porque a criança ainda está muito susceptível e o tom com que faz a pergunta vai ser um tom de provocação. Em vez de dizer, vejo que não gostas de baleias, tu preferes de robalos, de sardinhas, explica-me lá, tens um ódio por baleias, eu queria entender. Em vez de dizer isso com esse tom, vão dizer assim, então, e tu não gostas de baleias, então tu gostas de robalos, é isso? E isso já é uma pergunta, mas é contra-ataque. E o contra-ataque gera aumento de violência. Então, a minha recomendação... Tem a ver com o tom, não é? Com o tom. Tem a ver porque são 3 coisas. É a pergunta, a neutralidade e a intenção sincera de compreender. E se uma deste tríptico falha, já a mesma pergunta é um contra-ataque. Então, a minha recomendação às crianças é que treinem, treinem, treinem. E o primeiro efeito, nem sequer é elas usarem as perguntas. Elas usam no dojo verbal. Quando saem para a vida, já saem com os ombros mais erguidos, mais divertidas, emanam a energia de que tem outras opções e de menos medo, e já só por isso são menos alvo de ataque verbal. Ok. Uma outra questão que tinha aqui assim é, ok, já referiu, portanto, que foi o Luke Archer que criou, que desenvolveu este conceito, não é? E como é que pensaram, o que é que os move para aplicarem este conceito em Portugal? O que nos move em qualquer país, o Luke Archer faz muitos tours mundiais e intervém muito no mundo adulto, vai ao Texas, vai em contextos políticos, por exemplo, no Brasil agora com a questão do Bolsonaro, está em polvorosa, só uns contra outros com esta temática e não há diálogo. O que nos move aos dois é dar autonomia, sobretudo a minha criança, é dar autonomia, aos dois nos move dar autonomia, e a mim em particular a criança, porque muitas das vezes os adultos intervêm, e é claro que há casos em que o adulto deve intervir, por exemplo, quando uma adolescente de 15 anos ataca um miúdo de 5 anos, nós não estamos com forças equiparadas, não é? E aí, claro que a integridade física do menino e psicológica menor precisa de ajuda. Mas quando estamos a falar de um recreio de 8 a 12 anos, em que a franja de idade é mais ou menos igual, que todos têm mais ou menos o mesmo vocabulário e as mesmas forças, o que eu defendo é dar autonomia à criança, porque para gerir golpe a golpe, para que o segundo golpe não venha, para que isto nunca venha a aumentar em bullying. Por quê? Porque quando os adultos intervêm, essa é uma teoria, é discutível, mas é uma convicção que eu tenho. Se os adultos intervêm, primeiro, eu estou a passar à criança a mensagem implícita de eu estou lá para te ajudar, ok, mas ao mesmo tempo não foste capaz de te defender sozinho. E eu estou a mandar uma mensagem ao agressor de que ele é tão bom, que até foi necessário a intervenção de adultos e que mexeu a escola toda porque ele foi tão bom atacante. E, de qualquer forma, quando o adulto intervém, a agressão em si pode parar, mas ela não para assim tão linearmente. Vai haver olhares, vai haver uns ataques nas costas a dizer seu não quero dizer aqui a palavra, covarde, tiveste que falar com a tua mãezinha. O ataque não termina. Isto perdura. Pode parar fisicamente, pode parar a coisa mais grave, mas ela continua.
Então, o que me move é dar autonomia ao jovem. Sim, senhor. Temos aqui uma outra pergunta do Ricardo Monteiro, que nos diz: mas o Aikido verbal usado no digital, se o professor tiver uma resposta, como o exemplo da baleia e da sardinha, pode acabar com os ataques pela via digital ou não? Mais uma vez, não é chapa 5. Acredito que, para já, digital é fantástico. É como no mundo dos adultos. Nunca responder a um mail agressivo na hora. Ninguém vai morrer se eu deixo passar uma hora, foi beber um café e pensar. Depois, de facto acredito que se eu responder ao atacante que tem nome e apelido por via digital com este método, eu estou a diminuir muito a força dele. Porque se eu bloquear esse atacante, ele vai reaparecer com outro nome, com outro perfil. Se eu ignorar, eu continuo a dar força e aumenta os seguidores. Então, eu acho que vale a pena, sem ironia, e dizendo algo como: permita-me entender bem, estás a dizer que é uma baleia, pelo que eu entendo, o teu tom é muito depreciativo. É algo contra as baleias? Explica-me melhor, preferes outro tipo de peixe? Vamos ver o que resulta, mas a agressividade ela vai baixar de 10 a 9. Já vão haver outros no grupo que estavam na zona cinzenta, que vão rir, alguns vão mudar de campo. Alguns vão dizer: epa, Elisa, grande resposta. Vai haver aqui uma mudança de dinâmica. Vão haver outros que vão dizer: és mesmo maluca, ainda por cima de baleia, e vão continuar a contra-atacar. Mas vai haver um movimento nesse sistema que vale a pena testar. Essa é a minha teoria. E digamos, já vimos, que tanto se pode dirigir a adultos, inclusivamente até em contexto empresarial, e aparentemente, portanto, foi assim que começou. Também está a ser aplicado, digamos, para ser usado por crianças e por jovens. E há alguma característica dos tipos de ataques em que possa ser, digamos, aplicado, sei lá, diferentes tipos de ataques verbais, que a gente possa olhar e, sei lá, eu posso ter um ataque verbal de cariz racial, por exemplo, posso ter um ataque verbal de cariz sexual, por exemplo, sei lá, há alguma tipologia de ataques em que isto possa ser aplicado? Sim. O que fazemos nos treinos é começar por ataques binários, simples, que são ataques de 1 a 1, em frente, e simples, ou seja, o simples, para o que entendo como simples, é o meu corte de cabelo, o meu nariz grande, as minhas orelhas grandes. Pode parecer muito emotivo, mas são os mais simples de resolver e de neutralizar. Depois subimos a intensidade dos ataques para ataques de grupo, ataques nas costas, murros no estômago. Veja como tudo isso tem uma analogia física. Quando eu digo foi uma facada nas costas, tudo isso são expressões físicas. Então, há uma intensidade até chegar até os ataques internos, que são os piores, porque a mãe de todos os ataques são os ataques internos. Se eu sou susceptível quando me chamam de gorda, é porque eu me acho gorda. Então, há um crescendo nos tipos de ataque. Quando você diz racial, para mim é um ataque à identidade, que é dos mais intensos, seja a nacionalidade, brazuca, chocolate, tuga, o meu filho, Monnier, o meu filho que é francês, está agora, nasceu em Portugal, está agora em Toulouse a estudar, e todo mundo trata de
Não, todo mundo lhe pergunta se é o filho da porteira, porque o associam com português. Isso em França. Em França, ou se a mãe tem bigode. Se a mãe tem bigode. Porque acho, como vem de Portugal, pronto. Então, os estereótipos, não é? São estereótipos. Então, nós o que treinamos são ataques num nível crescendo. Quando eu crio a imunidade para ataques sobre meus óculos, meus dentes, minha roupa, meu cabelo, passo para um fortalecimento da imunidade a um nível mais acima. E o nível mais acima pode ser a minha religião, o meu sexo, a minha etnia. Um nível ainda mais acima é ataques de grupo, ataques nas costas. Esses são muito difíceis, porque eu tenho 2 atacantes, o mensageiro e, se for verdade, quem me atacou nas costas. O silêncio... a referir a boatos e rumores e isso, não é? Sim, porque eu tenho um mensageiro que me diz que me atacaram. Não a dizer que andaste com este e com aquele e não sei o que. Exatamente. O silêncio é um ataque terrível. O silêncio, eu tentar conectar com alguém, eu não ter feedback da minha chefia sobre o meu trabalho, nunca, mas também não ser promovida, não ser chamada a projetos interessantes, mas também nunca me disserem se estão satisfeitos ou não. Isso é terrível. Eu tenho que me preparar para quebrar o silêncio e estar pronta para o que der e vier de eu ter quebrado esse silêncio. E muitas vezes as pessoas têm receio do que pode vir de lá, não é? Portanto, preferem continuar esse silêncio. Exatamente. Não é? E acabam por não ser promovida, por ser a menina que acham que está bem com o seu trabalho, porque tem medo de ir recolher insatisfações. O Abílio Incansável continua a lançar-nos provocações e obrigado por o fazer. E diz ele, então no caso digital, é como se costuma dizer, é melhor dormir sobre o assunto e depois responder. Eu sou então um covarde digital, pois limito-me a deixar o agressor a escrever sozinho, pelos vistos utiliza técnica errada. É isso? Ou seja, o Abílio acaba por usar a técnica do ignorar, não é? Deixa-os a falar sozinhos. O Abílio está a tocar num ponto muito importante, é que uma agressão verbal só é uma agressão se eu me sinto agredido. Então, se o Abílio está a ignorar porque não se sente agredido, aquilo vai perder força. Se o Abílio está a ignorar, mas se sente agredido, e a coisa não vai parar por ali, pela minha própria atividade, eu sugeria responder, porque ignorar, para mim, é um contra-ataque. Ignorar, ponham isto num casal. Se a mulher lhe diz, tu nunca me escutas, e você simplesmente ignora, e vai ver o jogo do Benfica, e o dia seguinte a mulher diz, nunca me escuta, precisamos falar. Foi para mostrar como não tinhas razão. Isso termina em divórcio. Isso pode terminar em divórcio. Ignorar é um contra-ataque, para mim. No meu conceito, ignorar pode ser proteger-me, mas a médio prazo é um ataque para o outro. É uma resposta violenta para quem me atacou. Mas a porque questão todo ataque é uma tentativa de conectar. Os ataques e as agressões são tentativas de conectar-se, só que muito violentas. Então, se o outro, nessa tentativa de conexão, mesmo violenta, não responde, não está a permitir conexão. E se isso, por exemplo, acontecer dentro de um casal, o silêncio, ignorar ou a indiferença é um contra-ataque. Mas o Abílio acho que diz aqui uma coisa interessante, que é, como se costuma dizer, é melhor dormir sobre o assunto e depois responder. Ou seja, é um conselho que muitas vezes é dado relativamente ao bullying e ao cyberbullying, que é as pessoas contarem até 10, que é para não responderem de uma forma emocional. Porque normalmente as respostas emocionais não são refletidas, não é?
Claro. e resultam mal normalmente. E é um conselho que normalmente se dá de, ok, pá, conta até 10, se necessário, às vezes até brinco, se necessário até 100 ou até 1000. Ou como diz o Abílio, dormir sobre o assunto e responder no dia seguinte. Era o exemplo que dava há bocadinho da questão do e-mail, não é? Entretanto, temos também o Ricardo Monteiro que diz, mas no caso, entre colegas e amigos que usam o meio digital para ataques, não vai mudar o perfil. Hoje os ataques podem ser nos grupos do WhatsApp, páginas privadas do Facebook, etc. É um bocado aquilo, a facada nas costas que, imagino eu, a Elisa estava a falar há bocado. Ou seja, estes ataques podem acontecer sem eu disso me aperceber, até que alguém me vem dizer, não é? É claro que aqui estamos num sistema e variáveis muito maiores, que num grupo WhatsApp em que eu não entro e alguém está a atacar-me a mim. Bom, eu tenho uma recomendação que é não excluir os jovens adolescentes das redes sociais, ou seja, nós não estamos a poupá-los e privando-los de Instagram. Eu daria acesso, preparando muito bem a tudo que pode acontecer, ponto 1. Portanto, evitaria que fosse nas costas. Ponto 2, há muitas outras variáveis. Há que confiar um pouco no sistema também, que nesse grupo WhatsApp, já aconteceu com a minha filha estava num grupo WhatsApp e nesse grupo atacou-se um menino que não estava nesse grupo. E a minha própria filha, que era membro do grupo do WhatsApp, que está muito influenciada pela minha atividade, escreveu, me pareceria mais correto que a pessoa presente estivesse aqui, podemos retirar esse comentário, portanto, está a repor a ética do grupo WhatsApp. Ela, então, foi atacada. Não tem sentido de humor nenhum, que é chata, não sei o quê. Portanto, ela passou a ser alvo de ataque. Certo. Ela aprendeu a não levar pessoalmente e disse, eu acho que isso é o mais correto, se este grupo se vai reger por ataques, amanhã nos vemos na escola, estou muito contente de vos ver amanhã, eu, por enquanto, deste grupo vou sair. E ela saiu. E metade do grupo saiu atrás dela. Portanto, o grupo perdeu força, tiraram um comentário e voltaram a chamar os outros. Então, há muitas variáveis que não são... Mas o maior, para não ter ataques nas costas digitais, eu forneceria a meu adolescente acesso às redes sociais. Mas às vezes o que acontece é que, por exemplo, criam o WhatsApp da turma, não é? Da classe, mas não incluem Joaquim porque não querem, e o Joaquim acaba por ser vítima de bullying por exclusão. Não é? Uma das grandes recomendações é que as testemunhas apoiem, não só digitalmente a pessoa, mas presencialmente. Que o exemplo não sei agora da sua filha, claro. Mas digam, vão ter com o atacado na vida real e digam-lhe, eu estou contigo, se precisar de ajuda de testemunhas, estou contigo, eu não estive de acordo. Por isso, na vida real, remontar um network real de apoio a essa pessoa. Sem dúvida. Nós estamos já com quase 1h20, a conversa está boa, mas temos aqui muitas perguntas, senão isto prolonga-se bastante. O Abílio fala, o ataque racial é o que menos lógica tem, pois na minha defesa, desde sempre, foi só conheço uma raça, a raça humana, pelo que pergunto sempre a quem faz ataques dessa índole, se é extraterrestre, pelos vistos, tal também não é o correto. De facto, isto é verdade, quer dizer, a raça é uma invenção humana, não é? Nós somos seres humanos, quer dizer, a raça, geneticamente mesmo, dizem que não existe, que pessoas de raças diferentes têm menos ou mais comparações até com outro tipo de animais e não sei o quê. De facto,
Não sei qual é o seu comentário, mas gostava de ouvir também, Elisa. Eu adorei, porque ainda não tinha essa dica. Isso é uma bela pergunta. Se me dizem sua francesa, tinhas que ser francesa, há muitas respostas que se podem dizer aqui, não é? E esta é uma que eu não conhecia. Em termos de pergunta, eu poderia dizer: tu preferes pessoas de que planeta? Tu és de um planeta diferente do meu? Eu adoro essa pergunta, Abílio, e pronto, já está apontada. A Cristiana Parente também diz que o ignorar pode ser visto como provocação, talvez. Exatamente, concordo. Portanto, às tantas é mais a indiferença. Atenção que o ignorar, as pessoas dizem muito, aquilo não me afeta, ignoro, mas afeta. Claro. Afeta. E o Pedro Mariano, olá, boa noite, Pedro, bom vê-lo por aqui, é um prazer tê-lo connosco. O comportamento gera comportamento, acho que devemos sempre responder e justificar porquê. Ponto tudo, que seja ignorar é arrastar e aumentar o problema. De facto, é um bocado na linha do que estava a falar. O ignorar pode ser visto como uma provocação, e se de facto nós respondermos, estamos a arrumar a questão, é o que eu entendo Sim, não, ou seja, se, na minha ótica, mais uma vez, que não é só mais uma opção dentro de tudo que há, porque existem também muitas outras opções que passam por pôr limites, por denunciar, hoje o tema é aikido verbal, é mais uma opção. O responder, para mim, seria, ou seja, responder sim, só quando eu tiver o terreno fértil do outro lado, para a minha resposta ter a escuta que ela merece. E para isso, eu preciso baixar a agressividade e a neutralizar a agressividade do outro, e que o atacante se centre primeiro. E quando eu estou centrada e o atacante está mais neutralizado, então é o momento de eu aportar a minha verdade. Porque se eu aporto a minha verdade, justifico e respondo num tom afirmativo, não há escuta do outro lado. Não há a informação não é diálogo. Sim. É um debate. Para mim, debate tem um vencedor e um perdedor. E o aikido verbal transforma conflitos em diálogo. Não há vencedor, não há perdedor, e se recoloca um equilíbrio com dignidade. Então, responder sim só depois de eu ter criado uma neutralização do nível de agressividade no atacante, que permita, então, construir as bases de um diálogo. Ok. A Cristiane Parente acrescenta também: imagino que quanto mais educados mediaticamente sejam, mais responsabilidade terão ou deverão ter por perceberem as consequências dos seus atos. É óbvio, isso concordo perfeitamente, não é? E é uma das questões que a gente se debate é exatamente pela promoção da literacia digital e da literacia digital ou mediática, não é? O Ricardo Monteiro acrescenta também, relativamente ao caso que estávamos a falar há bocado do WhatsApp, que há casos em que o agressor e a vítima estão no mesmo grupo. Sim. No caso em que a Elisa contou, não era um desses casos, mas de facto há casos em que o agressor e a vítima estão no mesmo grupo, e imagino que as mesmas técnicas se apliquem, não é? Então, isso para mim é um ataque de grupo. Quando adulto, imagine que você está numa reunião de trabalho e um colega critica o seu trabalho em público. Para mim é o equivalente de um WhatsApp onde a vítima e o agressor estão no mesmo grupo. Então, certo. Ali também há técnicas de gestão de um ataque feito em público. Portanto, se em público a mim me é dito a Elisa é mesmo uma estúpida,
uma das técnicas, pode ser uma das, é eu me desviar do atacante e me reportar, me dirigir ao resto do grupo com perguntas do gênero: alguém tem uma ideia diferente? E eu tenho que, há casos e casos. Se eu tenho certeza que eu tenho apoiantes no grupo e que isto vai destabilizar o atacante, pode ser uma das técnicas. Quer dizer, alguém tem uma perspectiva diferente, alguém sabe por que fulano está tão chateado hoje? Ou posso diretamente ir ao atacante e dizer, me parece interessante o que estás a dizer, queres que falemos disso em mensagem privada? E aí já tenho um one-to-one que é muito mais fácil eu destabilizar e construir. Portanto, há várias opções. A Karina Azevedo diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Muito bom o exemplo que deu do grupo da filha da Elisa. Entretanto, também de ver, ok, da sua experiência até agora, que impactos e benefícios é que podemos esperar da utilização do Aikido verbal e do treino do Aikido verbal? Já vimos alguns exemplos, mas se tiver assim algo que queira especificar. Bom, foi por exemplo, já falou o que viu na sua filha, não é? Falou o exemplo da sua filha, exatamente. Mas terá, assim, digamos, outros exemplos também de impacto que isto causou de pessoas que treinaram consigo, ao fim e ao cabo. Claro. Eu vou começar por 2 exemplos que me são muito próximos e depois vou generalizar por uma tendência cronológica do que acontece, em quanto tempo acontece o quê. Portanto, a minha filha, já falei, assim que ela começou aos 8 anos, nessa idade é radical. Aos 8 anos, quando ela começou a fazer perguntas, nem sequer precisou fazer as 3 fases. Já na segunda fase da pergunta, nunca mais foi alvo não só não foi alvo, como cada vez que ela esporadicamente lhe dizem algo, já não engancha. Então, nunca mais me reporta sequer que ficou chateada com alguém, porque tem uma noção clara de que o outro tem alguma dificuldade, que o agressor já foi agredido, que há professores, né? Há professores muito agressivos. Tem a noção de que não é contra ela, de que o professor tem essa personalidade, de que não se sente bem na sua pele, tem essa noção de que não é pessoal. Portanto, já desenvolveu a sua autonomia, ao fim e ao cabo. Já, completamente. Não, e ela ajuda-me agora em casos de outros miúdos que às vezes acontecem coisas novas que eu consulto-la. Ela é minha consultora número 1. O meu filho é outro caso que era engraçado. Quando comecei, tinha 15 anos, ele, e aquela adolescência muito revoltada, fechar-se no seu quarto. Eu era mãe multibanco, cozinheira, chofer, não se falava muito, era monossilábico, pronto. E eu achava ele muito agressivo e eu contra-atacava. Isso gerava um corte de relação crescente, que é muito comum entre pais e adolescentes, uma ruptura de relação. E aí foi outro caso muito interessante, que em vez de sentir-me atacada, comecei a fazer-lhe perguntas. Por exemplo, ele chegava a casa e, em vez de dizer olá, mãe, boa noite, era logo: a que horas é que comemos? Estou com fome. E antes do Aikido verbal, eu respondia, mas podias ao menos dizer boa noite. És mesmo egoísta, só pensas em ti. E ele a dizer: eu só perguntei quando é que comíamos. Entrava no quarto e fechava a porta. Isso era antes do Aikido verbal. Eu entrava no quarto e dizia: tu não me fechas a porta, não me faltas ao respeito. E ele: lá vens outra vez, eu nem quero jantar contigo. Pronto. E eu pensei: isso não pode durar, eu tenho que, daqui a 4 anos ele está fora de casa,
de facto está na França, e a nossa relação é agora ou nunca que se tem que reconstruir. E foi então quando começou o Aikido verbal. Então, isso foi o antes. Agora, o depois com o filho adolescente. O depois é: mãe, tô com fome, a que hora se come? Ele não muda, ele não mudou muito no início. Quem mudou fui eu, quem se sentia agredida. Então, eu aproximei-me dele e disse assim: filho, e essa Ainda fome... não aqueceste a pizza? E essa fome de 1 a 10, onde é que ela está? 5, 6, 8? E ele: hã? Ô mãe, que pergunta? 9,5, tô cheio de fome. Ah, ok, é porque a minha ainda está 5. Como é que a gente se vai encontrar aqui? Mãe, o quê? Eu fiquei super destabilizado e chateado com as minhas perguntas. E ele às tantas riu-se e diz: mãe, o que estás aí a falar? Estou cheio de fome. Já mudou muito o tom, não é? Eu disse: sim, filhote. É assim, enquanto eu vou tomar banho, a minha fome vai para 8 e tu põe a mesa que quando eu saio do banho, o que te parece? Já as duas fomes estão a 10 e jantamos juntos. Ele: ai, tá bem. E lá foi pôr a mesa. O que acontece? No dia 2, todo adolescente come enormemente, claro que a fome dele também era enorme. No dia 2, ele chega a casa, abre a porta e diz: mãe, é para pôr a mesa? É que eu estou cheio de fome. Uau. Eu disse: sim, filhote, isso seria excelente. No dia 3 ou 4 ou 5, o que aconteceu com este miúdo que eu dizia que não tinha empatia nenhuma e que era um egoísta? Começou a trazer-me chazinho, começou a ligar-me da rua: mãe, estás bem? E hoje em dia ele está em Toulouse e é todos os dias coraçãozinhos, emojis, a dizer, cheio de carinho. Graças a Deus. Para mim foi graças ao Aikido verbal. Isto foram os meus casos pessoais. Agora... Deixo só dizer que a Cristiane Parente está aqui assim a dizer: obrigada pela partilha, Elisa. A mudança no diálogo tem que começar de algum lado, senão continuará a ser um debate, não é? E nós, como adultos, temos de facto a responsabilidade, não é, por sermos mais maduros, não é, de iniciarmos a mudança nesse diálogo para que ele deixe de ser um debate, não é? O António João Silva tem outra perspectiva. Diz: ser mãe é outra coisa, não é? Portanto, eu, o Luís e o António João, íamos ter que pedalar muito para chegar a este nível. A síntese, para mim, a essência da mensagem é que o Aikido verbal, para mim, me trouxe liberdade, me trouxe de nunca mais fechar porta, porque se dá ao agredido a liderança de obter a paz. De obter a paz, não é preciso o agressor mudar, e não é curativo e penalizador contra o agressor, porque o agressor foi um agredido também. É preventivo do ponto de vista de quem se sente agredido, dar-lhe a liderança de obter o tipo de relação que quer. Isso, para mim, abriu todas as portas. Abriu todas as portas, porque as pessoas, em tom de conclusão, as pessoas dizem: eu quero paz, e muitas vezes isso significa divorciar-se para estar sozinho e ter paz, significa mudar de trabalho para ter paz, significa demitir-se, às vezes, de um trabalho que era a minha fonte de rendimento, significa mudar de departamento na empresa para não ter que aturar mais o chefe e ir afastar-me. E isso é associado à paz, quando a paz pode ser obtida com o meu agressor. Ok, Elisa, nós já estamos com 1h30, vamos mesmo ter que encerrar. Eu ia fazer o que normalmente faço, vou-lhe deixar uma pergunta que pedia que pensasse e me desse uns minutos só para eu apresentar o programa que vamos ter a seguir, o próximo Facebook Live.
E a pergunta que me vai depois responder é isso, ok, então o que é que eu posso fazer como é que eu posso treinar o Aikido verbal, onde, quando, isso, ou seja, pôr isto em prática, já deu para perceber que é um bocado também como o Aikido em si, ou seja, eu tenho que praticar. Mas antes de me responder, deixe-me dizer o que é que nós vamos ter como próximo Facebook Live. E no próximo Facebook Live tem lugar dia 14 de outubro. Eu vou ter agora uns dias de folga, porque acontece que tenho pessoas de família que vêm do estrangeiro, vão cá estar esta semana e tenho que lhes dedicar, e quero dedicar-lhes atenção. De maneira que voltamos na próxima segunda-feira, dia 14 de outubro, e na segunda-feira de 14 a 18 assinala-se a Semana da Cidadania Digital. De maneira que convidei para esse efeito o Vítor Tomé, que estará connosco a falar de cidadania digital, prevenção do bullying e outras violências. O Vítor Tomé tem feito trabalho muito significativo no âmbito do Conselho da Europa e no âmbito da cidadania digital. Está envolvido em alguns projetos internacionais que são de toda a relevância trazer. E esta, ao fim e ao cabo, é a forma como nós vamos continuar a celebrar o mês europeu da cibersegurança, que tem lugar de 1 a 31 de outubro, e também o mês de outubro, o mês da prevenção e do combate ao bullying. E agora, Elisa, voltava a si, antes de apresentar também alguns dos recursos que teve a simpatia de me deixar para partilhar com quem nos está a acompanhar, para responder àquela questão do ok, e para treinar como é que faço, onde, quando, isso. Existe a possibilidade de treinar desde o conforto do sítio em que a pessoa está, com crianças, perfeitamente, online. Então, treino em 3 idiomas, crianças de Singapura, do Brasil, da Colômbia e de várias cidades de Portugal e mesmo de Lisboa, se não quiser, onde estou, se não quiser sair do seu sítio. E os horários online, vou falar primeiro dos online, é segunda-feira na hora do almoço, quinta-feira na hora do almoço, se for em grupo. Se quiser um acompanhamento mais personalizado, existem outras flexibilidades de horário online. Presencial é todas as sextas-feiras em Lisboa, das 19 às 20h30, na zona do Campo Pequeno. Não sei se é para dar a morada exata. Não, só eu vou deixar aqui assim também, dizer, as pessoas que tiverem interesse em ficarem a saber mais sobre o Aikido verbal, tem este vídeo neste endereço que eu irei depois partilhar nos comentários, que serve de introdução ao assunto. Tem também um livro escrito pelo Luke Archer, que é o Cinto Verde Aikido Verbal, é o volume 1, que está disponível também para venda neste endereço, que eu também irei partilhar depois deste live nos comentários. E também dizer que o Aikido Verbal tem também uma página no Facebook que podem acompanhar e podem também contactar a Elisa Stern no LinkedIn através deste endereço, isto para saberem mais informações mais pormenorizadas e mais detalhadas relativamente ao onde treinar, e verem também, podem também consultar o canal do YouTube da Elisa, e também uma página no Instagram que não é da Elisa, contrariamente ao que diz aqui, mas é do Aikido Verbal Portugal, que em Portugal é representado pela Elisa Stern. A terminar ainda, podem também consultar
o website oficial, que é aikidoverbal.com, tem uma versão em inglês e outra em francês, mas do que a Elisa me dizia, estão a trabalhar também no sentido de, a breve trecho, irem disponibilizar uma versão em português, não é isso, Elisa? É isso mesmo. Estamos mesmo a acabar. Cristiano Parente diz, de alguma forma o Aikido verbal remete à filosofia sul-africana Ubuntu, de construir pontes e perceber que eu sou porque tu és, e eu vejo que a Elisa está a dizer que sim. Não sei se quer fazer algum comentário sobre isso ou não. Fez-me rir porque o meu sensei de Aikido marcial, hoje de manhã, estava a me falar de Ubuntu. Ok. Puxei. Sim, senhor. E já agora esclareço que este Ubuntu não deve ser o sistema operativo, que a filosofia deve ser a mesma, mas existe um sistema operativo open source que se chama Ubuntu. Portanto, imagino que também que tenha ido inspirar-se, digamos mesmo, à filosofia sul-africana do Ubuntu. A Karina Azevedo também diz conteúdo maravilhoso de hoje, fico satisfeito também por ter gostado. O Abílio Carvalho diz, nós os cromos tivemos um excelente live hoje, em que, como sempre, aprendemos, mas hoje foi nota mais, em que aprendemos com outros cromos, é verdade. Não, temos um ponto em comum. Deste live é mesmo essa. E a Maria Amália Fiorati diz, excelente aprendizado, ainda bem que assim foi, e muito obrigado, Maria Amália, por se ter juntado a nós, juntos a nós também novamente na segunda-feira 14, que é quando teremos o nosso próximo live. Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa? Não, queria agradecer só a disponibilidade da Elisa e toda a filosofia que nos foi passada, esta informação que é excelente e que é uma estratégia fundamental para ser divulgada e ser utilizada por muitos dos nossos miúdos, que fará certamente a diferença. E acho que é uma bufada de ar fresco também na maneira de olharmos para a questão da mediação dos conflitos, que é essencial, não é? Portanto, haver novas estratégias, novas perspectivas para sermos mais proativos nesse sentido. E, portanto, queria agradecer pessoalmente e estar disponível para participar neste nosso evento. Elisa, muito obrigado. Não sei se quer acrescentar alguma coisa também em tom de... Claro, eu há anos que sigo com muita curiosidade e admiração todos os conteúdos do cyberbullying, do stop bullying, do no bullying, e como tenho os filhos que nasceram em Portugal, a menor fez agora 12 anos, fiquei muito orgulhosa de saber que existem esses programas, e o facto de hoje estar a vos falar a vocês os dois e termos feito aqui um trio foi de grande alegria para mim. Uhum. Obrigado. Muito obrigado também. Vejo que, conforme fui mostrando, a generalidade das pessoas também gostou bastante desta sessão. Como diz também o Ricardo Monteiro, belo sistema operativo Ubuntu, é o que uso, seja pessoal e profissionalmente. E chegamos ao fim de mais um Facebook Live, este um bocado mais longo do que é habitual, mas valeu a pena. E Elisa, resta-me agradecer-lhe imenso a sua presença e agradecer a todos quanto nos acompanharam, e voltem-nos a acompanhar na segunda-feira, dia 14, que cá estaremos para falar de cidadania digital. Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o fuso horário em que estiver, e se nos está a ver em direto ou em indiferido, até segunda-feira, dia 14. Foi um Obrigado.